sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um tópico aí bastante interessante, que é sobre os tipos de energia que nós estudamos aqui, especialmente na Física 1, na mecânica. Pois bem, mas antes de falar dos tipos de energia, vamos falar aqui necessariamente do conceito de energia. Pois bem, a grandeza física que nós chamamos de energia, ela não tem conceito. Não existem então palavras suficientes para dizer aí o que vem a ser energia. Então, diante da impossibilidade que nós temos de conceituar o que é energia, sobrou então para a física e apenas estudar os tipos de energia que existem na natureza. Então nós percebemos que na natureza nós encontramos vários tipos de energia, né? Energia cinética, energia térmica, energia elétrica, as energias que estão armazenadas, que a gente vai falar aqui, que são as energias potenciais. Então nós estudamos os tipos de energia. E a energia, como bem dizia lá o antigo princípio de Lavoisier, ela não pode ser nem gerada e nem destruída. A energia é fruto de um processo de transformação. Então toda energia que nós temos no universo ela é constante, desde quando houve o Big Bang até quando aconteceu a morte térmica do universo. Tá certo? Então a energia ela não é gerada e nem é destruída. A energia só é transformada, só é convertida de um tipo para outro. Bom, então o primeiro tipo de energia que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje é uma energia chamada de trabalho. Então a gente vai falar primeiramente aqui na energia chamada de trabalho. Via de regra, a literatura usa a representação do trabalho com a letra W. Por que W? Porque o W vem aí do inglês work, né? Então o trabalho aqui vai ser representado pelo nosso W. Bom, e quando que eu tenho esse tipo de energia chamado de trabalho? O trabalho vai ser um tipo de energia que eu vou observar quando? Quando tiver no sistema a atuação de uma força e quando essa força promover no sistema um deslocamento. Então toda vez que eu tiver o sistema sofrendo a ação de uma força e essa força promovendo o sistema um deslocamento, eu vou ter então o trabalho. Então, para representar a nossa situação aqui, vamos imaginar o seguinte, pense que eu tenho aqui uma superfície perfeitamente lisa, eu não vou ainda considerar aqui as forças dissipativas, tá? Eu vou considerar aqui o meu sistema hipoteticamente ideal, ou seja, sem atrito, e vamos imaginar que esse bloco está inicialmente numa posição I, e eu vou empurrar esse bloco da posição I, por exemplo, até o bloco chegar nessa posição aqui, que vai ser a posição final, posição F. Quando eu estou empurrando o meu bloco da esquerda para a direita, para que isso aconteça, eu vou aplicar sobre o bloco uma força horizontal, apontando para a direita, certo? E ele, quando sair daqui e chegar lá, terá efetuado ao final desse percurso um deslocamento que eu vou chamar de deslocamento D. Pois bem, então como eu apliquei no sistema uma força e o sistema resolveu realizar um deslocamento, eu despendi aqui uma energia para que acontecesse esse processo e essa energia é chamada de trabalho. Pois bem, como que a gente pode fazer para computar, para calcular esse trabalho? Então esse trabalho ele pode simplesmente ser obtido pelo produto da força vezes o deslocamento. Perceba que essa força aqui é uma grandeza vetorial, perceba que esse deslocamento aqui é uma grandeza vetorial, mas esse produto está gerando para mim aqui o trabalho, que é a energia, ou seja, que é uma grandeza escalar. Então, se eu estou realizando aqui, gente, o produto de dois vetores e essa resposta, o resultado final do produto dos dois vetores foi uma grandeza escalar, então esse produto aqui não é um produto vetorial, tá certo? É um produto escalar. Pois bem, então é assim que a gente calcula o trabalho, tá certo? O trabalho é a força vezes o deslocamento. Aqui nós temos as unidades oficiais de cada uma das grandezas. Então, por exemplo, a letra F é a força, que tem como unidade oficial o Newton, o D é o deslocamento, que tem como unidade oficial o metro, tá certo? E o W ali é o nosso trabalho, cuja unidade oficial é o Joule, que é a unidade oficial de toda energia no SI. Mas perceba que eu só posso calcular o trabalho de um sistema com essa expressão aqui apenas quando a força e o deslocamento forem paralelos. Ou seja, tiver a mesma direção. Aí vem a seguinte situação. Imagine você que eu tivesse lá um sistema, mais ou menos assim, um sistema parecido com aquele anterior,
né, um plano horizontal, liso, sem atrito, e eu tenho aqui, por exemplo, o meu bloco, né, que está inicialmente nessa posição, que eu vou chamar de posição I, e eu vou levar esse bloco da posição I para uma posição final, que eu vou chamar de posição F aqui, ó. Só que quando eu quiser levar o meu bloco ali da posição I para a posição F, eu não vou mais aplicar naquele bloco uma força na horizontal. Imagine vocês que eu estou aplicando no bloco uma força aqui assim, ó, uma força que está inclinada nessa direção e sentido. E aí o bloco vai, obviamente, realizar um deslocamento da posição inicial até a posição final. Esse aqui é o deslocamento. Pois bem, naquele caso ali agora, como que eu faria para calcular o trabalho? Daquela forma ali, é o seguinte, o trabalho é essa mesma expressão, é a força vezes deslocamento. Mas a força e o deslocamento tem que estar na mesma direção. Eles têm que estar paralelos. Então o que acontece? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que projetar essa força na direção do deslocamento, que é a direção horizontal. Para isso, o que eu vou fazer? Vamos tracejar aqui o eixo de referência, que é horizontal. Eu preciso conhecer o valor dessa inclinação que a força tem com a horizontal. Vamos imaginar que essa inclinação vale θ. E eu preciso agora projetar essa força aqui, ó, na horizontal. Quando eu projeto essa força aqui na horizontal, eu vou ter uma força aqui paralela à horizontal. E eu vou chamar essa força aqui, ó, de Fx, que é a projeção da força F na direção horizontal. Agora sim, para eu calcular o trabalho, então o trabalho seria o produto da força da horizontal, que é Fx, vezes o deslocamento. Mas essa força Fx, ela não foi dada. Quem o sistema fornece para mim é o valor de F e essa inclinação. Se eu tenho o valor de F e eu tenho essa inclinação, eu consigo então calcular essa força Fx, que é a projeção de F. Como aqui nós temos um triângulo retângulo, onde a força que eu procuro é o cateto adjacente ao ângulo e a força que eu tenho é hipotenusa, qual que é a relação trigonométrica que eu preciso lançar a mão? O cosseno. Então, o cosseno de um ângulo no triângulo retângulo é igual à razão entre o cateto adjacente, no caso ali é Fx, e a hipotenusa, que no caso ali quem que é? É F. Se eu pegar aquela expressão e isolar o Fx, vai ficar assim, ó, o Fx é o produto de F vezes o cosseno de θ. Pronto. Como eu conheço o Fx, eu posso substituir aqui, ó. Substituindo na minha expressão, vai ficar assim, ó, Fx é F cosseno de θ. Então, eu posso colocar F vezes D vezes cosseno de θ. Pronto, ó, eu tenho aqui uma equação um pouquinho diferente da anterior, porque nessa equação aqui agora, já aparece aplicado o conceito do cosseno de θ. Quem que é o θ? O θ é o ângulo entre os vetores. Nesse caso aqui, ó, o θ valia quanto? O θ valia 0, porque os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. O cosseno de 0 vale 1, por isso que não apareceu aqui a expressão cosseno. Aqui, como esse ângulo é diferente de 0, eu preciso fazer essa correção, que é para que os vetores estejam na mesma direção e sentido. Aí surge daqui um conceito interessante, porque o cosseno de um ângulo pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando esse cosseno for positivo, o trabalho vai ser positivo. Quando o cosseno for negativo, o trabalho vai ser negativo. Então, vai surgir a situação onde eu poderei encontrar um trabalho maior que 0, ou seja, um trabalho positivo, ou eu também poderei encontrar aqui, ó, um trabalho menor que 0, um trabalho positivo. Na prática, gente, o que isso significa? Na prática significa o seguinte: quando esse trabalho for positivo, a força e o deslocamento têm a mesma orientação. Ou seja, o trabalho dessa força é um trabalho espontâneo. Então, esse trabalho aqui é um trabalho espontâneo. Quando o trabalho for espontâneo, ele tem um nome especial aqui, ele é chamado de trabalho motor. Então, esse trabalho aqui é chamado de trabalho motor. Por que trabalho motor? Porque o nosso evento aqui é um evento espontâneo. Quando eu tiver um trabalho negativo, esse trabalho aqui, ó, vai ser chamado de trabalho resistente. Por que seria um trabalho resistente? Porque é um evento forçado. Olha o exemplo, quer ver? Vamos imaginar que eu pegue um objeto, por exemplo, esse meu pincel aqui, ó, e eu pego esse pincel aqui e abandono ele. Quando ele cai, tem a realização de trabalho? Tem, porque teve uma força atuando no deslocamento, certo? Então teve a realização de trabalho. Mas a queda do meu giz, a queda do meu pincel, ela é espontânea ou ela é forçada? Ela é espontânea. Bastou eu soltar ele de um certo ponto, ele caiu espontaneamente. Perceba, quando o meu pincel está caindo,
a força está na vertical para baixo e o deslocamento também está na vertical para baixo. Se os dois estão na vertical para baixo, quanto que vale o ângulo entre eles? Zero. O cosseno de zero é 1, é positivo, é um trabalho motor. Agora, e se eu pegasse esse pincel e lançasse ele para cima? Se eu lançasse o pincel para cima, o que acontece? A força estaria puxando para baixo, porque quando eu solto o pincel, a única força que atua nele é a força-peso, está puxando para baixo, e o deslocamento está para cima. Então, o que aconteceria nesse movimento de subida? Ele seria um movimento forçado, porque o deslocamento está para cima e a força está para baixo. O ângulo entre eles vale quanto? 180. O cosseno de 180 é menos 1. Então, meu trabalho durante a subida do pincel seria um trabalho negativo. Então, é um evento forçado, trabalho resistente. Tá certo? Então, beleza, pessoal. Essa é a expressão que nós usamos para calcular o trabalho, tá certo? Esse aqui é um fator de correção, quando o ângulo entre a força e o deslocamento não é necessariamente 0 ou 180. E um detalhe muito importante, essas duas equações aqui, anotem aí vocês que estão assistindo o vídeo, tá? Essas duas equações só podem ser utilizadas quando e apenas quando a força for constante. Então você só calcula o trabalho de uma força usando essa ou aquela equação, na verdade é uma só, vamos enfatizar nessa aqui. Você só usa essa equação para calcular o trabalho quando a força for constante. Quando a força varia, professor, como é que calcula o trabalho? Eu vou mostrar no próximo vídeo, certo? Então tá aí. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, deem uma pausa, vão fazendo as anotações, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, até a próxima.